Olá, estudantes da Escola Professora Carolina Cinto da Silveira. E vamos a mais uma reflexão. O assunto hoje é a relação da filosofia com a ciência. É possível uma aproximação? Existe alguma convergência entre essas duas disciplinas, entre essas duas formas do ser humano alcançar conhecimento? A princípio, sabe-se que a filosofia ela provocou um despertamento no ser humano. O ser humano, acostumado ao pensamento mítico e ao pensamento místico, se aquietava com as explicações aplicadas pela religião ou pelo senso comum. Por exemplo, na Grécia, antes do apogeu da filosofia, existia a figura dos aedos, que eram poetas líricos, e esses poetas explicavam toda a épica dos deuses, toda a saga dos deuses, nas praças, nas chamadas ágoras, e os gregos que ali estavam absorviam essas ideias. Nessa era, a divindade do panteão grego, segundo se pensava, dominava todos os elementos naturais. E os gregos se satisfaziam com essas explicações. Porém, a partir da filosofia, com Tales de Mileto, começou-se a desconfiar dessas narrativas. Os primeiros filósofos, os chamados físicos, procuravam compreender qual foi a substância que deu origem à natureza. Qual foi a substância primordial? Como o mundo passou a ser? Qual foi a substância que formou o mundo? Porém, o objeto de investigação filosófica é reflexivo, lógico, racional. Se vale das questões que a mente produz. O principal fazer da filosofia é o questionar para alcançar respostas racionais. Não são respostas práticas, são respostas que satisfazem a nossa razão. Mas o ser humano, além de inquieto com questões que não são práticas, como as questões filosóficas, ele também tem inquietações de ordem prática. O ser humano busca conforto, o ser humano busca ampliar as suas habilidades. Com isso, com essa busca, com esse anseio, com esse desejo, o ser humano desenvolveu a técnica. Da técnica veio a arte. E com essa mesma necessidade de desenvolver a técnica, com a ciência, o ser humano desenvolveu a tecnologia. Portanto, a ciência também é fruto dessa característica humana de buscar uma evolução, de buscar conforto. O Rousseau usa uma expressão muito interessante para o ser humano, que nele há a perfectibilidade, a capacidade e o desejo de se aprimorar. É por isso que surgiu a ciência, com esse anseio humano de aprimoramento. A filosofia surge com a necessidade de respostas para questões não práticas, as questões que não são principalmente de ordem física. Por exemplo, de onde eu vim? Qual é o sentido da vida? O que é amor? Será que o amor existe? Será que Deus existe? Como o mundo passou a ser? Será que o mundo passou a ser por ele mesmo? Será que o mundo é produto do acaso? É possível alguma coisa inteligente vir do acaso? O que existia antes do mundo? Será que um dia o nada era? Ou o nada é impossível porque o nada não pode formar coisa alguma, porque nada é ausência de substância? Então essas são as questões filosóficas, e essas questões não são de ordem prática, são teorias que a mente racional formula. A ciência é diferente. A ciência estrutura suas ideias,
suas teorias a partir de observações práticas. Nenhuma ideia pode ser afirmada como científica se ela não passar por experiências, por experimentos de ordem práticos. São racionais também como a filosofia, mas a maneira de se alcançar a resposta é sempre a partir de experimentos práticos. Por exemplo, a filosofia já indagou se estávamos sós. E aí começa-se a questionar se é possível o mundo, estarmos sós no mundo. Se é possível, olhando o espaço sideral, só existir a Terra, o planeta em que habitamos. Aí a filosofia questiona, a partir deste questionamento, um desejo é plantado no ser humano para descobrir isso. E como é que a ciência vem? A filosofia provoca e a ciência responde criando mecanismos para se descobrir as questões provocadas pela filosofia. A ciência estuda o corpo humano. A filosofia provoca, será que se somos apenas corpo? Como diz o famoso filósofo francês René Descartes, se penso, logo existo, e se eu consigo provar que existo sem usar o meu corpo como prova, logo eu não sou apenas corpo, eu tenho uma alma. Só que a filosofia não mostra a alma. Ela não vai abrir o corpo para ver se acha uma alma, até porque se a alma existe é uma substância incorpórea. Mas o que a ciência faz? A ciência vai tentar pesquisar, através de toda a sua aparelhagem, o ser humano concreto que está aqui, para ver se realmente existe alguma coisa que anima o ser humano fora do seu corpo. Então ela vai pesquisar empiricamente, ou seja, a partir do que os sentidos humanos podem perceber. E o que ele faz? Ele cria, o que a ciência faz? Cria mecanismos para isso, cria aparelhagens para isso, cria métodos práticos para isso. A ciência produz laboratório. A ciência com médico, ela vai pesquisar o corpo humano. Ela não fica só na especulação racional. A filosofia especula e a partir dessa especulação provoca a ciência a pesquisar. Além disso, a filosofia questiona práticas científicas, porque, como já afirmei, a filosofia ela não está preocupada apenas com respostas práticas prontas. Por exemplo, existe a bioética, que estuda as produções dos seres humanos, inclusive científicas, as ações científicas ligadas ao ser humano. Por exemplo, o ser humano, o homem, o cientista, ele desenvolveu o alimento transgênico. E esse alimento transgênico, além de se multiplicar de forma muito mais veloz, ele é mais resistente aos ataques da natureza. Mas o que a filosofia provoca? Será que o ser humano tem defesas para as novidades que esse alimento, as novidades negativas que esse alimento venha a produzir? Então a filosofia provoca. E o que a ciência vai fazer? Vai estudar esse alimento transgênico para descobrir, através dos mecanismos técnicos que ela tem, para descobrir se esse alimento transgênico de alguma forma produz algum mal ao qual o ser humano não está preparado para se defender. O papel da filosofia é questionar. O papel da filosofia é apontar possibilidades. E o papel da ciência
é, através da pesquisa prática, técnica, alcançar as possibilidades que provocadas pela filosofia ou pelo próprio cientista com suas hipóteses. A filosofia, ela tem como método o questionamento, a reflexão. O filósofo pergunta: será que existe? Por que devo crer? Será que deve ser assim? Por que devo acreditar? O cientista, ele desenvolve primeiro ele observa alguma coisa, e quando ele observa, ele desenvolve uma hipótese. Deve ser isso, deve ser assim. A partir de sua hipótese, ele vai começar a experimentar, fazer experimentos sobre aquilo que ele acredita ser. Se esse experimento comprovar a sua hipótese, a ciência desenvolve uma tese e apresenta a sua suposta verdade sobre alguma coisa. Um cientista pode imaginar que há algum novo planeta, ou que há algum planeta na Via Láctea, por exemplo. Um planeta que ainda não foi descoberto. Ele entendeu que visualizou tal planeta. E o que ele faz? Ele escreve a sua hipótese, ele formula uma hipótese. Por que é possível a existência desse planeta? A partir dessa hipótese, ele vai para a experiência, ou seja, para a observação. Ele vai para os laboratórios da NASA, da Estação Espacial, usar os telescópios, para observar se de fato, ou mandar sondas para o espaço, para observar se de fato há esse planeta. Se as sondas que foram enviadas para o espaço captarem esse planeta, aí então a teoria é desenvolvida, ou seja, o cientista vai escrever, vai definir o diâmetro do planeta, o tamanho do planeta, se ele é rochoso ou se ele é gasoso. Só é científica a afirmação que passa pelo crivo da experiência. Muitas afirmações hoje, dadas como científicas, são questionadas pelos próprios cientistas. Por exemplo, há uma ideia de mundos possíveis. E quando você assiste a televisão, em alguns canais especializados em assuntos teóricos, essa afirmação dos mundos possíveis é tida como científica. Porém, alguns teóricos afirmam que ela está mais para a filosofia, que teoriza sem a prática, do que para a ciência, porque não há como provar a existência de mundos possíveis. Então, se não há como provar, ou seja, se a afirmação não passou por uma comprovação técnica, ela não pode ser científica. Agora, o filósofo sim pode imaginar através de argumentos racionais, mas também só é válido esse argumento se passar pela razão lógica. Eu não posso falar que há mundos possíveis. Eu posso filosoficamente afirmar que é possível essa realidade. Então, se é possível, se eu estou falando de mundos possíveis, eu não posso falar que essa afirmação é científica, porque está no campo da possibilidade e não pode e ainda não passou por nenhuma comprovação. Se é possível, é apenas uma especulação. Eu posso transformar a ideia em mundos paralelos, por exemplo. Mas essa afirmação, ela passou pelo crivo da experiência, essa hipótese da existência de mundos paralelos passou pelo crivo da experiência. Alguma sonda captou esses mundos paralelos? Foi enviado algum aparelho que penetrou em tais mundos paralelos? Se não foi enviado, é uma mera hipótese e não pode ser considerada uma teoria científica, porque a teoria científica é experienciável, ou seja, se ela
é possível, ela deve passar por uma experiência, ela deve ser captada por algum aparelho, ela deve ser percebida pelos sensores humanos. Agora, a filosofia tem a liberdade de falar sobre coisas que cabem na razão, mas não necessariamente tem que ser provada pela experiência física, pela experiência sensorial, pela aparelhagem humana. Eu posso falar, por exemplo, que eu tenho uma alma. E por que eu falo que eu tenho uma alma? Porque eu sou movido por uma vontade. Essa vontade me move. Essa vontade que vem do que o Descartes chama de eu pensante. Eu posso provar racionalmente, mas não é uma prova experiencial, porque em nenhum momento eu vou conseguir e ninguém conseguirá mostrar uma alma para alguém. Eu posso falar que eu tenho uma alma porque eu sou uma pessoa que tenho sentimentos físicos e sensações físicas. Se eu tomar uma bofetada de alguém, eu vou sentir uma dor, uma sensação física. Mas, simultaneamente, eu vou mirar um sentimento não físico. Então, a partir dessas ideias, eu posso teorizar a possibilidade da existência da alma, porque eu estou apresentando um pensamento lógico, discutível, mas lógico. Porém, essa afirmação jamais pode ser científica, porque nenhum aparelho ou os aparelhamentos da ciência não podem sondar o que não é físico. A ciência para na menor das partículas. Fora da menor das partículas, ou seja, fora do que pode ser observável pelo ser humano, não há ciência. E aí fica a liberdade para a especulação filosófica. Saúde, um abraço.